Dando sequência, nós queremos convidar esse companheiro, amigo nosso aí de muito tempo, né, de um certo tempo, que fez uma defesa de uma pós-graduação agora dia 8 de maio, não é isso? 16 de maio. Quando eu vi a tese dele, eu liguei para ele imediatamente, ele prontamente aceitou o desafio de vir fazer esse debate aqui, né? A degradação social e ambiental das áreas de assentamento. Eu convido o companheiro Marmita, Luiz Antônio Ribeiro dos Santos, mais um Marmita. Seja bem-vindo, meu companheiro. Nós não chegou a tempo ainda o retroprojetor que você queria trabalhar, infelizmente não chegou, tá ok? Tem um texto dele na pasta, certo? Quem não pegou a pasta, por favor, pegar. Tem um texto introdutório para o debate de agora. Um abraço. Até melhor assim, a gente se sentir mais próximo e saber que a gente sai dos bancos acadêmicos e vem para o meio do povo, porque a tese nasceu no meio do povo e nada mais justo de que ela seja atribuída ao povo, porque foi dela a inspiração, foi minha a transpiração, mas também é minha a satisfação de estar tornando ela hoje aqui, pela primeira vez, para um público que realmente sabe o que é o trabalho no campo, o que é a dureza por uma vida digna e respeitada. Eu queria também agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida e também na vida de vocês, porque sem Ele nada poderia acontecer. E eu quero dizer a vocês que desde o tempo em que o Zé Rainha me convidava para a gente ir lá para o Pontal, antes dos assentamentos, a gente falava de o homem e a sociedade, e da necessidade que tinha de transformação dessa sociedade. E a gente viu muitas coisas avançarem, mas vê que ainda há muito a se fazer para que possamos então adquirir o respeito, a dignidade e o valor que o povo trabalhador na roça, no campo, ele precisa ter. E sem a mobilização seria impossível isso acontecer. Por isso eu quero agradecer a todos e ao Claudemir também, dar os meus parabéns a ele, e que ele complete muitos desses anos, assim como hoje, no meio da luta, no meio daquilo que ele aprendeu a fazer e gosta de fazer, e faz por amor a essa terra Brasil, como diz, né? E que sempre em fileiras estaremos para saber que o Brasil, ele merece o respeito do povo, porque tem um povo que é o seu patrimônio. E é isso que eu digo. Sem esse povo, porque todo mundo come da mão do agricultor, mas o agricultor não recebe aquilo que é digno e merecedor pelo trabalho que ele executa. E a minha fala é o meio ambiente. Ninguém vive sem o meio ambiente, mas eu quero iniciar com uma afirmação. O meio ambiente somos nós. Porque desde dos corpos celestes e a lei que os coloca em alinhamento e que os coloca eles no espaço sideral, ela é imutável e a ciência sabe. E nós sabemos que o Newton, ele descobriu a lei da gravidade. Não, ele não criou, ele só percebeu que as relações dos planetas provocavam então a atração de uns para outros, e isso só Deus para manter esse grande universo em suspensão, sem que ninguém ponha a mão. Mas o meu debate hoje, eu quero dizer o seguinte: nós aqui, os homens, a terra e o Estado, homens, terra e Estado, que no decorrer da história, nós sabemos, meu documento estava aqui, eu tenho uma colinha aqui, entendeu? Porque não dá, é muita coisa, e essa colinha é muito importante para que eu não venha a sair fora do cronograma e aí vocês vão dormir, e é bom que não durmam, porque eu também vou dormir se vocês dormirem. Viu?
uma das coisas que eu quero dizer é a respeito da conquista das Américas. O mundo, ele tem uma constituição orgânica que ela precisa se interagir, porque o meio ambiente, o ambiente somos nós. Por quê? Porque ela é um ecossistema que funciona um dependendo do outro. Assim como nós dependemos da nossa alimentação, nós temos que entender também que a terra, ela depende de todos os elementos. Esses elementos interagem formando um só corpo, uma célula única. E quando há o desequilíbrio, com certeza, eu vou dizer uma frase antiga, mas que é verdade: Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a natureza não perdoa. A natureza não perdoa. Então, se ela se sentir ultrajada, ela vai devolver esse ultraje de forma gigantesca sobre nós. E às vezes nós não nos damos conta. Nosso povo, ele é consequência de uma inserção europeia na descoberta. Nas Américas, nós sabemos que os espanhóis chegaram no México, na costa do norte americano, e foram introduzindo a dominação bélica. É a dominação através das armas. Então, a primeira degradação que as Américas sofreu foi esta ação antrópica, a ação humana que destruiu as sociedades aqui existentes. Então, essa é a introdução, só para vocês entenderem de uma forma clara o nosso assunto e aquilo que foi debatido nesta tese. O homem chegou e ele desrespeitou de forma grandiosa a organização indígena que já existia aqui. Então, quando a gente pergunta quem nasceu primeiro, a degradação ambiental ou a degradação social, nós não temos como responder. Por quê? Porque o homem, ele dependeu da extração, do extrativismo, para que ele se sobrevivesse. Na Europa foi assim, e a busca por riquezas fez com que ele conquistasse novos mundos. Chegando aqui, havia sociedade harmônica. A sociedade harmônica eram os índios que viviam em acordo com a natureza. E o fato de um ou outro grupo étnico ele viver diferente de nós, não quer dizer que ele é melhor ou pior do que a nossa forma de organização social. A única coisa que faz nós observarmos esta diferença é a ganância, a soberba, a arrogância e a vontade de dominar. Então, o jogo político provocou, então, no primeiro impacto aqui, nas Américas, a destruição do ambiente e, consequentemente, a destruição da cultura humana aqui existente. Ninguém pode afirmar que é melhor ou pior do que um indígena, porque ele sabe como conduzir a sua vida, porque ele não acumula. A riqueza dele está naquilo que nós falamos, na natureza. O que ele acredita é tudo aquilo que ele sabe que no dia seguinte vai estar lá para ele saciar suas necessidades. Então, se nós aqui soubéssemos, amanhã não vou ter arroz, feijão, não precisa fazer nada, podia ficar aqui o dia inteiro. Mas nós somos de uma outra cultura e aprendemos de forma diferenciada, e a nossa relação e concepção de poder é diferente do que a comunidade democrática, organizada e harmoniosa, conforme é a comunidade nativa existente, ela existente aqui na América do Sul. Eu digo que no México, na América Central e na América do Norte, havia os apaches violentos, mas que não queriam ser escravos. Os
maias e os incas também não queriam ser escravos. Mas por isso eles foram dizimados. Então eles deram a vida pela liberdade que eles conseguiram no transcorrer da história. Mas existem também aqueles que valorizam a vida a qualquer custo, que é o nosso caso. Nós estamos vivos porque muitas vezes nós abdicamos de muitas coisas, não que seja em prol de nós mesmos, porque nós sabemos que nós temos a esperança de uma vida melhor. E é por isso que eu dou parabéns a vocês que têm esperança de transformar esse povo, essa nação, e buscar um caminho melhor. Para dizer isso, eu quero dizer que a degradação social, ela é difícil saber se quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Também é. Porque foi isso o que eu observei nos estudos, e dizer que a natureza, ela tem a sua forma de reagir, mas diante da evolução tecnológica, que começou ainda com a Revolução Industrial, começa as duas degradações. A degradação social, que é do homem sendo explorado pelo capital, e também a degradação da natureza, porque ela é quem fornece a matéria-prima para todo esse mecanismo industrial que tem se apresentado até os dias de hoje. E com isso surgiram as lideranças. E essas lideranças, elas não tiveram a menor destreza em perguntar qual era o desejo desse povo, qual era a necessidade e que destino dariam a eles. Porque eles tinham o quê? A sede de poder. Então o Brasil começa com as capitanias hereditárias. Então, o que acontece aqui hoje com a questão da reforma agrária e com a luta pela terra de vocês é um movimento que, quando o Brasil, descoberto por Cabral, com controvérsias, porque eles já sabiam aonde estavam essas terras, eles já sabiam o que era que tinham, mas eles disfarçam uma caravela e vêm para cá e colocam uma plaquinha, diz Ilha de Veracruz, Ilha de Santa Cruz. Mais adiante depois eles, através de uma súmula papal, criam o Tratado de Tordesilhas. Aí eles soltam os bandeirantes vão avançando através dos rios, atravessa essas 70 milhas da costa do Oceano Atlântico e vai então adentro do Brasil. Para nós, enquanto nação, enquanto povo, enquanto extensão territorial, isso foi bom. Foi bom por quê? Porque fez o Brasil um país continental. Porque eles iam desbravando através dos rios, iam aumentando o nosso território. Mas também, em nenhum momento, eles pensavam e que essa matéria-prima, que os recursos dali extraídos eram finitos, e que quando você polui 1 litro de água, esse litro de água vai continuar sendo um litro de água sujo até o final dessa humanidade. Então ele não sabia que o impacto que ele estava provocando era uma coisa que só viria a ser discutida seriamente em 1962, com um livro de uma uma escritora, estudiosa americana chamada Rachel Carson. Ela escreve o livro em 62, porque até então se sabia que tudo que se extraía da terra poderia ser para consumo, para edificação de casas, estradas, para que facilitar o acesso, mas era uma ação degradatória, uma ação que provocava o desgaste
daquele ambiente. Porque quando se vive do extrativismo, você tira, come, espalha a semente, semente nasce, tira, come, espalha a semente. Num determinado tempo, o homem descobriu que ele podia preparar a terra, lavrar a terra, e a partir daí, ele cria o primeiro instrumento tecnológico da história, que é uma alavanca para arar a terra. E aí ele inventa a roda. E aí ele vê que ele já pode ter um controle sobre os efeitos da natureza, semear, colher. E aí criam os xamãs, que são os primeiros grandes líderes, eram os curandeiros, aqueles que entendiam os sinais dos fenômenos naturais, chuva, sol, trovão, fogo, e aí vem o domínio do fogo. Então, isso é só uma introdução para vocês entenderem como é que dentro desse processo de surgimento da humanidade, nós chegamos aos dias de hoje. E a Raquel Carson, combatida por todos os grandes produtores, ela fala dos agrotóxicos, ela fala da morte dos rios, ela fala do veneno usado na produção, e é o primeiro grande efeito histórico sobre o meio ambiente, é esse livro, que hoje, para as grandes corporações do capitalismo, ele nem é divulgado, nem pode ser vendido. Eu tenho uma cópia em PDF, que é fotografada, mas a gente tem que entender que ali ela declara o seu amor pela terra, pela proteção ambiental, e denuncia tudo aquilo que os produtores americanos e os acumuladores das riquezas tinham feito nos Estados Unidos, que hora vista aqui também no Brasil já estava avançado. Em 62, a degradação e a transformação do ambiente saudável em um ambiente totalmente descaracterizado. Porque é isso que a gente tem que perceber. O descaracterizado é quando nós vemos que o ambiente ele perde as suas características nativas. Então nós estamos olhando aqui, ó, não tem nada mais daquilo que já foi essa terra. Então, nessa perspectiva de exploração e de acúmulo e produção de bens de consumo, nós chegamos a esse ponto. Mas em 70, em Estocolmo, também houve uma outra discussão. Essa discussão era fazer então as avaliações a respeito do que se produzia no mundo, de quem consumia, quem produzia, para onde ia e o que era então esse processo de degradação. Então, vocês podem perceber que eu estou falando da degradação ambiental. Então, a terra foi ultrajada. Por quê? Porque grupos descobriram que ele poderia manipular a produção. Como é que se manipula a produção? Eu provoco um excesso de produtos para baixar o preço. E se eu tenho muito produto, eu provoco a escassez para que o preço suba. O preço subindo, eu tenho lucro. Então você condena toda uma cadeia produtiva para você oferecer ganhos a determinado grupo econômico. E isso é assim até hoje. Então, quando nós vemos os grandes laboratórios, às vezes eles provocam determinadas epidemias. Oi, João. Porque sabem que eles têm a receita para a cura daquela determinada epidemia. Isso é notório dentro de um modelo de Estado. Que para nós o modelo de Estado foi construído
na divisão das capitanias hereditárias. No Brasil todos nós estudamos, mas de 26 capitanias hereditárias na época, apenas 4 ou 5 teve resultado positivo para a coroa portuguesa. E ela pouco quis trazer para cá as pessoas que realmente quisessem trabalhar a terra. Há relato de 7 ou 8 capitanias que as pessoas que receberam nem vieram aqui. Eles recebiam o quinto do que era produzido lá mesmo em Portugal. Porque as pessoas aqui, os pobres vinham e eles subdividiam essa terra e deles eles sobreviviam à coroa e enviavam ainda os seus lucros para os reinos que tinham o poder bélico, que era a Inglaterra, que já mandava na Europa naquele determinado tempo. Então quando a gente analisa tudo isso, nós chegamos ao ponto de ver que o Estado de São Paulo, ele foi também, dentro desse mesmo processo, dilapidado por esses grupos que durante 300 anos eles mandaram para a coroa portuguesa. Depois desses 300 anos vem a política de café com leite. Só as oligarquias que ainda hoje mandam. Há 400 anos o Brasil ele é comandado por grupos que pouco se importam com o número de pessoas que precisa se alimentar, com o número de terra que precisa para produzir. Da onde é que estão tirando? O importante para eles é que eles obtenham o lucro, a manipulação, e eles continuem a manter esse poder. E isso cada vez mais provocou a degradação ambiental, o desrespeito por aquilo que é fatal para a nossa sobrevivência. E na perspectiva de uma gestão ambiental, a função é entender a razão de cada ser na natureza. Nós temos o reino mineral, o reino animal e o reino vegetal. São 3 reinos que todos têm que viver harmoniosamente, que não tem como um sobreviver sem o outro. Mas o minério de ferro é extraído, a casterita, o ouro, o cobre, manganês, e aí ficam as valas. Aí você tira a terra, a argila para fazer tijolo, e aí ficam os buracos. E com isso provoca dejetos. O que são os dejetos? Os dejetos, a parte que não se aproveita, elas vão correr para as calhas dos rios. Essa calha do rio já está também prejudicada pelo desmatamento, que provoca o assoreamento, que leva a terra para dentro da calha do rio. Essa terra que vai é a terra que já não tem mais as folhas que caem para dar produtividade, para dar fertilidade na terra, que vai levada pela chuva e que vai para a calha do rio e que vai para o mar. Como todos nós sabemos, o mar é grande, mas ele é mais baixo do que todos os rios. Por isso ele recebe tudo. E quando a gente pensa em produzir na terra como vocês estão aí, nós temos que entender que não foram vocês quem tiraram as árvores, que provocou a chuva, que levou os sedimentos orgânicos para dentro da calha do rio, que foram no mar. Não foram vocês que provocaram a escassez de água na Cantareira, porque lá também existe um outro problema ambiental, que é a impermeabilização do solo. São Paulo é cruzado por 4 ou 5 rios, que hoje estão todos submersos, e tudo totalmente pavimentado, e a água desce para o Tietê, do Tietê vem aqui. Para nós aqui, a natureza ela tem essa capacidade de resiliência, se recuperar. Então tem 2 tipos de degradação ambiental e a perturbação ambiental. A perturbação
é esse desmatamento que nós vemos aqui, que se você cercar e ele não for mais, não sofrer nenhuma mais intervenção, ele pode ser resiliente, ele pode crescer de novo durante 40 ou 50 anos. Você vai ver que algumas das espécies nativas vão estar surgindo de novo, mas vai demorar mais de 100 anos para ser o que era, e até às vezes até 200, 300 anos, dependendo do tipo de vegetação que for, a semistidual, ou a floresta fechada, ou mata atlântica, ou caatinga, ou dependendo, né, do tipo, né, o cerrado. Então cada um vai ter o seu tempo para se restabelecer. Então eu digo, vocês que são os pleiteadores ou os donos da terra, nós vemos que durante o processo de ocupação das terras do Pontal e aqui também da Alta Paulista, os fazendeiros, os latifundiários eram bancados pelos governos para vir aqui desmatar. Até 1970, a terra produtiva era aquela terra que era desmatada. Olha como é que era a ignorância. Isso era o governo quem dizia. Até 72. Terra produtiva é aquela que você cortou todas as árvores e vai plantar. Plantava soja, amendoim, milho. E aí, sabia que não tinha mais a vegetação nativa, não tinha mais as árvores. E a prática de remover a terra, que a gente herda da Europa. Remover a terra. Hoje o plantio direto todo mundo come, mas remove a terra para quê? Na Europa porque havia um período de neve e aí tinha que remover quando acabasse para a primavera para plantar. Mas aqui você tem que conservar a fertilidade da terra, conservar a umidade da terra. Então são práticas que hoje ela precisa, porque as cidades se transformaram em grandes centros. A necessidade de alimentação aumentou, mas a produção ela voltou apenas para o poder econômico. Ela não tem uma produção para sanar a necessidade de alimentação, e sim para produzir riqueza, o PIB, como diz. E esse PIB de que forma ele entra em soja, milho, álcool, e que vai para fazer ração para os países desenvolvidos, e a nossa condição de país periférico não permite que nós possamos interferir nesse processo econômico que massacra o pequeno produtor. E a partir daí veio aqui no Pontal a pressão social pela posse da terra, porque o governo dava a terra para esses fazendeiros em troca de apoio político, em troca de, inclusive dava aparelhamento bélico para jagunços expulsarem as pessoas que queriam produzir a terra, porque a terra passou a ser moeda. Terra é sempre terra. Tem até um filme da Vera Cruz antiga que diz: terra é sempre terra. Você podia matar famílias inteiras porque você estava em busca do poder que representava a terra. Mas hoje vocês ainda veem que existe esse poder, essa dificuldade, existem as guerras. Só que essa oligarquia que comandou a devastação da terra é a mesma que tem os juízes, os promotores, que tem os atos, que tem os capês, porque eles fizeram a hegemonia da educação. E quando eu digo que eles não deram a grande massa da população pobre do Brasil os direitos básicos, que são os direitos civis,
os direitos sociais e os direitos políticos. Porque, na verdade, eles provocaram ditaduras e oligarquias. E ditaduras disfarçadas e ditaduras declaradas. Getúlio Vargas, ele teve 15 anos de ditadura Estado Novo, depois teve mais 8 anos de governo democrático, mas democrático porque foi eleito pelo voto popular, mas ele impunha. Mas mesmo assim, ele ainda criou um mecanismo para que a população trabalhadora pudesse continuar trabalhando e fazendo a riqueza do patrão. Então, o Movimento Sem Terra, ou agora a Frente Nacional de Luta pela Terra, ela tem essa função de resgatar para todo trabalhador, não só para o trabalhador da terra, o trabalhador operário também, a capacidade de lutar para restabelecer uma dívida antiga que o poder econômico tem com toda a sociedade brasileira. É por isso que eu estou aqui. Eu fui boia fria, ali na região de Venceslau, onde a fazenda, o assentamento Primavera, Tupaciritã, eu trabalhei ali. Eu sou funcionário público há 31 anos, servidor público estadual, e tenho tido tempo de observar documentos e ver como o povo trabalhador, como meu pai, minha mãe e meus irmãos que ainda são trabalhadores, que não são, eu não sou mais trabalhador, porque agora eu sou funcionário público, entendeu? mas eles, enquanto eles sofrem até hoje. Por quê? Porque não houve respeito por parte da construção de sociedade. A elite, ela criou um grande abismo entre quem produz e trabalha e aqueles que administram ou que investem. Porque a primeira coisa que se vê é que os jornais e as grandes famílias passaram a dominar a opinião. Dominam a opinião e aí restringe você do direito social e do bem social. O bem social é saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer. São bem social. Os bens políticos são você poder escolher e votar e eleger as pessoas que realmente vão te representar. E os bens civis são você ter dignidade, cidadania, carteira assinada, RG, trabalho, moradia. E nós vemos que isso não acontece. Então, tudo isso que eu falei desses direitos aí é a degradação social. Então, como é que nós vamos fazer um parâmetro dentro desse debate se a degradação social provocou a degradação ambiental ou se foi o desmatamento, os rios poluídos, a falta de recomposição do solo que provocou um desgaste social? Porque na minha pesquisa eu descobri que as pessoas, mesmo depois assentada, sem ter culpa do desmatamento, porque fizeram uma luta pela terra e conquistaram o lote, tem problema sério na questão comportamental, na questão de vida, de saúde física, de saúde mental. Mas pouco se atém a isso. Por quê? Porque na verdade eu dividi a terra, arrecadar a terra, fazer distribuição entre vocês e deixar que vocês depois fiquem se degradando entre si para ver qual é o lote que vai dar resultado. Eu estou matando vocês psicologicamente. Então eu estou tendo uma outra tipo de política. Porque primeiro, reforma agrária, ela tem que ser acompanhada de todos os direitos. A reforma agrária, você dá a terra, mas dá a educação, dá a saúde, dá o direito da pessoa praticar dentro do lote as benesses, você receber família, receber filhos, você praticar o esporte e a atividade coletiva e a coletividade solidária,
que é aquilo que trouxe vocês para o movimento, foi a coletividade solidária. E nos estudos a gente descobre que quando vocês adquirem aquilo que tanto sonharam, vocês começam a brigar agora pelo indivíduo, porque você se sente sozinho, porque o seu vizinho só pensa nele e o outro só pensa nele. Por quê? Porque não tem mais. O Estado, quando ele distribuiu a terra, arrecadou e entregou para vocês, ele acha que acabou a responsabilidade dele, porque ele resolveu o problema dele, porque vocês faziam pressão sobre ele, porque vocês se manifestavam e desgastavam a relação política deles. Mas agora eles têm a terra, eles querem o quê? Então é essa a indignação. Vocês têm a terra, vocês querem mais o quê? Vocês não pediram a terra? Mas a terra que vocês receberam, ela tem 90% do que ela tinha antes devastada. Então o ativo ambiental, o passivo ambiental não pode ser para vocês. O passivo ambiental é a responsabilidade sobre as coisas que foram tiradas. E se foi tirada e era pública, foi tirada de toda a sociedade. E quem é que detém os lucros desse passivo ambiental hoje? Aonde está? O que foi tirado dessas terras aqui que nós vemos aí, ó, tudo desmatado. Desses rios que foram todos assoreados, dos peixes que lá não tem mais, da água que você não pode mais beber, dos olhos d'água que já estão poluídos. Quem é que tirou o lucro e para onde está esse lucro? Então, o que é preciso vocês entenderem? Que quando a luta, vocês pensam que a luta acabou porque você tem uma terra, ela vai começar uma outra, num outro nível, num outro campo, que é o campo dos direitos e da necessidade de buscar aquilo que vocês têm por obrigação, por respeito a ser povo, a ser cidadão, a ser brasileiro, a ter lutado. Então, quando você resolveu o problema do governo, o governo falou assim: não, nós assentamos, igual ele falou aqui, ó, 4.000 pessoas aqui. Ele assentou 4.000 pessoas. Que jeito? Botou tudo numa cadeira, está toda sentada aí, daí? Igual a estátua? Não. Precisa entender. Outra batalha. É a batalha de buscar a cidadania. Porque precisa quebrar o preconceito. Eu trabalho num setor onde eu conversei muito com o Zé Rainha, conversava muito com o Claudemir. Falou assim, ó, aqui, 90% das pessoas que trabalham aqui são preconceituosos. Eles não admitem sem terra. São trabalhadores igual vocês, igual todos nós aqui. Só que eles têm uma formação seguinte, ó, eles tiveram acesso até a 8ª série e ao 3º colegial. Aí eles tiveram condição de fazer um concurso público. Aí ser adquirido como servidor público. Aí eles deixam de ser trabalhadores e aí já acham que são classe média. Mal sabem eles que classe média no Brasil é a pessoa que ganha mais de 25 mil reais por mês. Livre. Então, a dificuldade nossa, eu fui líder sindical durante 20 anos dessa categoria. E a maior dificuldade é mostrar para eles, eu sou agente penitenciário, deixa eu lembrar aqui. Durante 20 anos, mostrar para eles que eles tinham que fazer a luta, que eles tinham que vir para as fileiras do MST, que eles tinham que ser como trabalhadores. Não consegue. Porque existe uma mídia que ela cria cidadão de 1ª, 2ª e 3ª categoria. Isso é degradação social. Como é que se cria cidadão de 1ª, 2ª categoria? Eu sano as necessidades de apenas um grupo. E do outro, eu falo, você não vai porque você não tem coragem. Você não vai porque você não batalha. Você não vai porque você é menos esperançoso. Ou porque você tem menos garra. Ou porque você é menos... Mentira, todo mundo tem a mesma competência. O que falta é a oportunidade e os direitos e oportunidade. A oportunidade passou, todo mundo vai. Só que durante muito tempo, essa degradação, ela persistiu na mente dos trabalhadores. De que ele não serve para nada. De que não é assim que se faz. De que ele não pode se unificar. Que ele não pode pensar do mesmo jeito. Naquilo que é igual, nós temos que pensar do mesmo jeito. O nosso pensamento individual, nada pode influenciar no pensamento coletivo. Porque as vitórias, elas só vêm
Quando nós buscamos esse pensamento coletivo. Então, dentro do trabalho, eu consegui colocar essas ideias, não dessa forma como eu estou falando aqui, porque tem que ser uma forma acadêmica, uma forma diferenciada, mas eu quero falar para vocês entenderem que esse é o projeto que o Claudenir entendeu, que é preciso trazer para o meio do campo, das pessoas que estão aqui. Que a luta, ela não acaba quando você adquire o seu lote, porque ela começa do seu parceiro que está sem lote também. Porque o seu lote, ele não é seu, porque é uma concessão, e você sabe disso. O trabalho que tem ali é muito mais trabalho do que você já teve em toda a sua vida, para manter, para você extrair, entendeu? E o governo, nesses últimos 12 anos, nós percebemos o seguinte: ele fez bens de consumo, entrou dentro daquilo que é o projeto do capital. Começou bem, mas incentivou apenas os bens de consumo. Bens de consumo, televisão, carro, geladeira, isso tudo sai da terra, é bem que sai da natureza, entendeu? E aí a gente consome, mas e a cultura, e o lazer, e o esporte, e a cidadania, e o ensino da ética e da postura, a coletividade solidária. Então, tudo isso são coisas que nós vemos que nós temos que aprender a buscar, entendeu? Então, dentro da degradação, ela existe esse termo: a degradação social. A degradação ambiental provocou a degradação social. Degradado socialmente é nós que não temos resiliência para responder às ações de governos corruptos. Não temos condições de definir quem são os melhores candidatos para nós votarmos. Não temos condições de saber quem são os verdadeiros culpados pela miséria, a miséria que se assolou o país até então. Por quê? Porque nós estivemos ocupados em trabalhar pela sobrevivência. Enquanto muitos colocavam seus filhos para estudar nas escolas fora do país, nós estávamos aqui ainda patinando para chegar até a 8ª série. Ah, não, eu tenho ginásio. Tenho ginasial, já está bom. Mas não é só desse bem social da educação que nós vemos a degradação. Nós vemos a dificuldade também de você ter o projeto cooperativista. Um projeto onde todos nós podemos construir uma condição melhor para essa comunidade, para esse povo. A unicidade a unidade do trabalho, formando então uma comunidade forte. A gente fala assim das instituições, mas existem instituições de mais de 100, 200 anos, porque a união faz com que ela fique. Entendeu? Então, a fragmentação. E o Estado trabalha em cima dessa fragmentação. Eu falo Estado porque ele é o Estado herdado desde o princípio das grandes navegações. Desde quando chegaram aqui as caravelas, que o Brasil foi dominado por espanhóis, ou por franceses, por holandeses, e os portugueses por posse. E dentro desse domínio eles só exploraram. Então, quer dizer, de 1560 até 1572, até 1600, o Brasil foi dominado por um rei da Espanha que ele proibiu a palavra exploração. Era proibido falar que eles estavam explorando. E aí ficou subentendido que nós somos colonizados. Da forma como nós vemos, não houve colonização. Não houve o menor interesse com o povo. A gente faz um debate a respeito do povo negro, dos quilombolas, que também é outro povo que tem que fazer parte dessa integração social. Porque em 1888, não faz muito tempo, a princesa Isabel, por força
da rainha da Inglaterra, ela assinou a Lei Áurea, mas de quase 7 milhões de negros que tinha no Brasil, não se definiu o que eles iam fazer, para onde eles iam. Eles não podiam ser escravos e não tinha carteira para trabalhar. Não tinha trabalho, ficaram aonde? Vagabundando. Os vagabundos, a palavra vagabundo vem dos quimbundos, que era uma raça que tinha no Rio de Janeiro, que eles ficaram, não podiam trabalhar nem para lá nem para cá, e eles carregavam cestos com as fezes, os dejetos dos nobres que moravam ali na coroa, naquele tempo era ali no Rio de Janeiro, para jogar na Baía de Guanabara. E aí ficou, a vagabundo fica dos quimbundos, que ficava ali, a pessoa catava, enchia um cesto de merda mesmo, e eles iam levar, e era essa a função deles. Os outros pegavam violão, os outros ficavam, os capoeiras, lutando capoeira, e entretendo nas ruas. E até hoje, quando nós caminhamos nas ruas das grandes cidades, nós vemos o retrato desse povo remanescente dessa história de degradação. Dessa história de degradação que nós, às vezes, até sabemos, mas ignoramos para não pensar de como é que nós vamos compensar, reparar esse tipo de degradação que vem coexistindo no decorrer da história do nosso povo, entendeu? Então, nós, não é nem omissão, é porque você sente de mãos amarradas. Mãos amarradas por quê? Porque você também pensa como o capitalista. Eu quero progredir, ter um carro, ter uma caminhonete, um chapéuzão, uma fivela e ficar na cidade. E na verdade, o trabalhar a terra é você fazer todas as práticas ambientais necessárias, buscar dignidade, o respeito. Então, nessa matéria, eu concluo com a proposta é que nós continuemos a lutar de forma coletiva e solidária. Continuemos a buscar aquilo que desintegrou a ordem social de um povo bem intencionado. Mas nós vemos que é o que? É o capital, é a força do dinheiro e das pessoas que manipulam, porque tem dinheiro e precisam de mais dinheiro e querem sempre dinheiro, e eles têm ganância e o dinheiro nunca chega para eles. Quanto mais eles têm, mais eles querem, porque eles só se satisfazem quando eles veem a diferença entre ele e nós bem grande. Então os empresários, banqueiro de grande empresa no Brasil, ele só vai ficar satisfeito quando ele saber que tem sempre alguém para ele humilhar, para ele explorar, para dar riqueza para ele. E nós temos então que dentro da formação cultural, da nossa preparação, nós mesmos criar esse mecanismo. Porque na pesquisa eu vi que é o seguinte, ó, a degradação ambiental ela vem, os dejetos, a destinação dos produtos não aproveitados, os rejeitos, a destinação dos sólidos, o esgoto doméstico, tudo isso ele faz parte da desvalorização da nossa propriedade. Ele faz parte. A queimada, o lixo jogado de forma inadequada, tudo isso ele faz parte. Mas isso cabe a cada um. Não. Por quê? Porque se nós somos um todo, como eu disse, se o meio ambiente é um corpo vivo, então o lixo do seu vizinho, ele implica na sua propriedade. O dejeto dele implica na captação de água que você vai fazer no seu lote. Então é um pensamento geral. É entender que é um processo único a defesa do meio ambiente. Eu queria explicar uma coisa. Existe um ambientalista ativista, existe o ecologista, existe também o estudioso do meio ambiente. Todos nós aqui podemos ser estudiosos do meio ambiente. Eu passo a cada um de vocês a responsabilidade de ser um estudioso do meio ambiente.
O estudioso do meio ambiente é tornar o ambiente que você vive cada vez mais saudável, mais fácil, sem implicar em você retirar da terra o sustento. Isso é o que? Na palavra clássica que coloca na academia, é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é cada um ter responsabilidade por aquilo que ele produz de dejeto, para que essa responsabilidade não implique na responsabilidade do terceiro, para que também você não fique sem a produção dos bens de consumo que você tira do seu lote. Então, nessa caminhada que eu fiz por essa fala aqui, é basicamente para a gente entender de uma forma simples, que o estudo é simples, porque existe uma degradação que ninguém pode responsabilizar vocês, mas que ela está na mão de vocês. Mas não só de vocês, porque também é preciso ter um Estado que ajude. Por isso que no começo eu dizia nós, o ser humano, a natureza e o Estado. Então é isso que basicamente nós podemos contar em relação a esse trabalho que eu fiz a defesa, que não foi dessa forma aqui. Ela tem um cronograma, tem as fotos, tem os relatos e tem também as pesquisas. Mas eu só queria deixar para vocês uma coisa bem íntima, bem nossa mesmo, para entender que eu faço parte desse meio. Eu faço parte dessa composição ambiental que precisa pensar numa maneira de restabelecer a ordem e o fim da degradação. Eu sei que vai demorar anos para que a natureza tenha resiliência, para que ela se restabeleça, para que ela busque. Mas se cada um não pensar, a partir de hoje, que ele faz parte desse todo, que é o meio ambiente, se cada um não buscar, dentro do menor que seja o lote dele, a destinação dos dejetos, dos resíduos e os rejeitos e os recicláveis, você com certeza, se não pensar nisso, você está comprometendo todo um sistema. Porque às vezes você pode não se importar com a questão do cenário, mas o ambiente é o cenário onde nós vivemos a nossa vida. E nós não temos um diretor de fotografia. E qual é melhor? Você ter, de repente, você tem um filme que é uma história de terror, porque ela não tem cenário e nem trilha sonora, porque o cenário é o verde que nós vivemos, a trilha sonora são os pássaros que existem, que tudo faz parte dessa composição e você é parte desse filme. Então não pode você viver fora dele, porque você é um assentado, você está pensando, eu tenho que ganhar o dinheiro, eu tenho o PAA, certo? Eu tenho isso daí para me fazer, mas só que é preciso saber quanto tempo você vai continuar produzindo e fazendo se você não tiver a coletividade solidária para tratar com os seus vizinhos, com as pessoas que estão agraciadas com o lote com você, na responsabilidade ambiental. A responsabilidade por tudo aquilo que você vai tirar da terra. E o passivo ambiental não pode sobrar para você. Não foi você quem desmatou, mas você pode contribuir na resiliência, na restauração, na mitigação. Você pode contribuir. E a contribuição, por mínima que é, melhor do que nada. Ah, não, eu posso fazer assim. Ah, mas o mínimo que seja a contribuição, e você vai estar num ambiente melhor, e você vai estar cuidando melhor desse cenário, e você pode mudar até a trilha sonora dessa sua história, da história dos assentados. Porque chega de preconceito. A gente sabe, quando se fala em assentamento, um monte de pessoas que degradam até mais na cidade, que os dejetos são jogados de qualquer jeito. Às vezes você vê sofá passando no rio, você vê carcaça de caminhão passando, e ainda acham que pode oferecer qualquer tipo de preconceito e discriminação contra as pessoas que estão aí buscando
a sobrevivência, a dignidade e o respeito através de um lote. Eu queria então deixar para o Claudemir que eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e fica agora aberto então para alguma pergunta, tá bem? Companheiros, companheirada, vamos abrir para as perguntas, vamos abrir inscrições. Muito bem, está abertas as inscrições. Quem se inscreve já? Seu Luiz. Pode vir, seu Luiz, pode vir aqui no microfone. Mais uma vez, cooperado. Cooperado. Eu fiz uma pergunta da situação nossa. Eu fiz uma pergunta para o senhor Wellington da situação nossa do Palmares 1. Ele deu uma esclarecida, tudo bem, e a outra que eu fiz para o senhor Wellington foi a respeito do corte das terras. Qual a preocupação nossa? Nós temos 48 famílias do meu grupo, né? Eu sou o Luiz, coordenador lá. E a gente não está sabendo de nada. Eu passando por tratamento, uma coisa assim e tal, nós estamos sabendo. A preocupação nossa lá nós estamos lá 20 de junho, vai estar 7 anos. E foi a posição que eu queria pedir. Uma coisa que eu não esclareci, que eu não falei com eles, porque se a gente tiver um problema com o IBAMA lá, nós vamos ser despejados. Se a gente sair de lá do acampamento, aonde nós vamos ficar? Beira da estrada, está dando reintegração. Fazenda não pode ocupar, pelo que eu estou sabendo, né? Então, o que nós fizemos? E essa foi a minha pergunta do senhor. E o principal lá, nós 7 anos numa reserva, que é do INCRA. A preocupação nossa é a gente sair amanhã ou depois e a gente ter problema. Não queremos nenhuma inimizade com ninguém, entendeu? O que nós queremos é o esclarecimento. Esclareça o que surge, o que não vai surgir, é isso, é aquilo, é o que nós queremos, tá bom? Em nome da nossa companheirada. Então é só isso aí que tenho a dizer. Tá, obrigado. Muito bem. Alguém mais se inscreve? Uma pergunta no tema que foi debatido? Ninguém se inscreve, ninguém quer discutir, ninguém, está todo mundo esclarecido sobre degradação social e degradação ambiental? Compreenderam bem o tema? Muito bom, então. Então não tem perguntas? Que bom, então. O povo está sabido, né, meu amigo? Eu só queria dizer para o senhor Luiz aqui, porque o que eu posso dizer é que toda e qualquer ação de destruição do meio ambiente, ela é contida na lei. E a lei, ela só tem 3 punições, administrativa, judicial e criminal. Então quer dizer que se você infringir a lei, independente do INCRA interferir ou não, o IBAMA vai fazer então esse tipo de intervenção. Ele não vai perguntar para o INCRA se pode ou não fazer essa multa sobre vocês. Ele vai primeiro fazer para depois você correr atrás. Então é melhor você, se tiver que proteger, proteja. Se tiver que cuidar, cuide. Porque você está cuidando não só para não ter multa, mas também porque o meio ambiente é direito difuso, é de todos nós. Então o senhor está fazendo aquilo que é legal. Tendo em vista que a companheirada ficou sabida, né? Companheiro Marmita, quero te agradecer, né, por nos prestigiar, nos contemplar com esse debate, né, que é uma coisa que a gente vem discutindo sempre na questão dos assentamentos. Na sua tese, como eu te disse, achei interessantíssima aquela observação que você faz do campo de futebol, da trave enferrujada, né, daquele abandono. Achei muito interessante quando eu li, né, e é bom a gente estar
que essa companheirada compreenda essa questão muito séria que é essa degradação ambiental, mas sobretudo acho que a degradação social, né? Ela é muito forte e ela acontece neste país e há muito tempo, e no início aqui na fala do Hélio, o pessoal até cobrava que estava meio abandonado, meio esquecido, né? Então dá para ver que na área de assentamento a gente tem que fazer luta todos os dias com o poder público para poder mudar, mas sobretudo acho que o mais importante é nós na própria comunidade fazer a transformação do meio que vivemos, transformar o meio, a comunidade onde vivemos em o melhor lugar do mundo para a gente viver, alegre, feliz, né? Resguardando as áreas, resguardando tudo. Com isso, meu companheiro, eu quero te agradecer, convidar o companheiro Lincoln, né, para te dar aí o símbolo da nossa organização, que é o boné da FNL, e a nossa camiseta do encontro, do primeiro encontro regional. Dizer a você que somos muito gratos por essa tarde. Muito obrigado.